Então, agora que a gente comentou isso, vamos ver aqui essa outra imagem, né? Então, como é que a gente vai analisar o que é a nossa percepção da imagem, tá certo? Então, assim, o que você vê e o que vai depender, né, que vai te estimular a ver determinadas coisas nessa imagem. Tenho certeza que todos aqueles que já viram, né, que eu já mostrei isso aqui algumas vezes, né, já sabem que aqui tem um neném e viram o neném aqui nessa imagem, tá certo? Então, isso atraiu a atenção para o neném. A quem não tinha visto o neném, agora que eu falei, está vendo o neném, mas primeiramente ele notou a árvore, né, o casal aqui, o mar, as estruturas lá no fundo, que parece uma ilha, alguma coisa desse tipo, né? Bom, mas aí a gente pode fazer uma coisa assim, ó. Quem já viu o neném, né, fecha o olho, né, e me diga quantas árvores estava vendo. Pensa aí, lembra, veja quantas árvores você estava vendo, né? Quem não tinha visto o neném, né, estava vendo as árvores, o casal, e agora viu o neném, me fala aonde que está o dedo do neném, está no nariz ou está na boca. Agora abre o olho e lembra aí. Então, provavelmente, quem tinha visto o neném e ficou atraído pela imagem do neném, não lembrou que tinha mais de uma árvore aqui, ó. Tá certo? E outras coisas, claro, né? Provavelmente outras coisas, pedra, se perguntasse, uma série de coisas. Por quê? Porque você ficou focado no que você já conhecia, né? Tá? Isso a gente chama de hipnose, né? Então, às vezes, a gente vê uma doença, se empolga com aquilo e você fica focado ali naquele negócio, né? E, às vezes, tem outras coisas importantes em volta que a gente não viu, tá? Quem não tinha visto o neném e ficou olhando as estruturas em volta, provavelmente, quando eu falei que tinha um neném, ele não estava percebendo aonde que estava a mão do neném, tá certo? Então, são duas coisas importantes, né? É você identificar uma coisa, mas depois que você identificou ela, busca todo em volta, ver todo o entorno do que você está acompanhando ali, né? Então, essas são as duas lições que a gente vai tirar daqui, tá? Bom, a próxima coisa é o quê? A gente vê vai depender do quê, né? Primeiro, depende do que a gente conhece, né? Se você não conhece uma pessoa, você vai cruzar por ela na rua e não vai reconhecê-la, né? Então, se eu conheço o que eu estou buscando, a patologia que eu estou buscando, né, eu tenho muito mais probabilidades de reconhecê-la, né? Depois eu tenho que saber aonde procurar, tá certo? Então, se eu dissesse, olha, a mão do neném está aqui, mas eu não sei que ela está por aqui, vou ficar procurando aqui no cantinho, provavelmente eu não vou achar, né? Então, essa é outra coisa importante, né? E, finalmente, assim, qual o método vai mostrar com mais detalhe essas situações, não é isso? Então, se eu fizesse um exame, por exemplo, como eu já mencionei, né? Um exame de ressonância num paciente que eu estou buscando num cálculo renal, as chances de eu perder esse cálculo e não ver são muito mais elevadas do que se eu fizesse, por exemplo, uma tomografia computadorizada, né? Tá? Então, essas coisas que a gente tem que lembrar e são importantes para vocês conhecerem, né? Tá? Bom, aí tem mais coisa também relacionada a isso, né? Então, fatores que influenciam, né, na detecção das lesões. A gente já comentou alguns ali importantes, que dependem da gente, né? E as outras que dependem, às vezes, da própria imagem do equipamento que a gente está falando. Então, o tamanho da lesão, né? Claro, se eu tiver uma lesão muito grande, é muito mais fácil de eu identificar. Mas, às vezes, grande demais pode até enganar a gente também, né? Isso já aconteceu comigo, tá? A localização da lesão, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão que está, por exemplo, se eu tenho um cálculo, né, que está atrás das alças intestinais, né? Então, essas alças estão distendidas, às vezes, com gás, com resíduos nas alças. Se eu fizer uma radiografia, eu posso não ver. Do mesmo jeito, se eu tiver que fazer um ultrassom e a porção do ureter que eu quero ver no terço médio ali, ele está todo atrás dessas alças, também eu posso não ver. Então, o ideal, né, seria o quê? Fazer uma tomografia computadorizada, que ela não vai ser influenciada por essas estruturas, né? Tá? Bom, outra coisa, o contraste em relação ao tecido adjacente, tá certo? Então, por exemplo, o contraste é o quê? A diferença entre preto e branco, né? Então, por que a gente vê muito bem essas letras em relação ao fundo preto? Porque eles têm um contraste muito elevado, né? Por outro lado, se eu colocasse uma letra preta aqui dentro, a gente não veria ela, né? Tá? Então, se eu tiver uma estrutura que é branca e ela estiver sei lá, num órgão que é branco também, eu posso não vê-lo,
né? Se eu tiver um cisto dentro de uma bexiga cheia de líquido também, eu posso também não ver, tá certo? Então, o contraste é muito importante também, tá? Então, a gente reconhecer esse tipo de situação e, às vezes, fazer algum tipo de manejo para que a gente consiga aumentar esse contraste, né? A qualidade do exame, né, assim como os artefatos, também são muito importantes. Se eu tenho um exame de baixa qualidade, como eu vou mostrar adiante, né, isso pode confundir muito a gente, né? E os artefatos que estarão dependentes do tipo de exame que a gente está fazendo. A tomografia tem os seus artefatos próprios, a ressonância também, o ultrassom também, e tudo isso pode simular patologias, né? Tá? Então tá aqui, ó, só para mostrar para vocês umas coisas que vocês vão ver muito com os médicos e com os técnicos também, né? Tá? Hoje, com a radiologia digital, isso compensou bastante, né? Mas vocês ainda vão ver, né? Uma radiografia de boa qualidade, né? Como a gente tem aqui de tórax, o que que eu vejo? Eu vejo bem as estruturas ósseas, vejo bem a linha do diafragma, os seios costofrênicos, o pulmão tem uma boa expansão, eu consigo ver as estruturas vasculares dentro do pulmão, eu vejo a aorta aqui, ó, atrás, junto do mediastino aqui, a parte da aorta que está em contato com o pulmão eu consigo ver, né, o bordo cardíaco bem bonitinho, né? Então a gente consegue ver, fazer uma boa análise dessa radiografia aqui. Já nessa outra aqui, que a gente chama de muito penetrado, ou seja, teve muita radiação em relação à espessura que estava sendo estudada, a parte pulmonar aqui ficou muito preta. Então, se eu tiver alguma doença aqui, pode ser que a gente não perceba ela, né? Parece até que tem um enfisema, parece que tem muito ar e pouco vaso, né? Então poderia até simular um enfisema, tá certo? Da mesma forma, né? Desse outro aqui que a gente chama de pouco penetrado, é o inverso, né? Então, o que acontece? A gente não consegue ver nessa região retrocardíaca o que está acontecendo, eu não consigo fazer uma análise da coluna, não é isso? As opacidades que a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse lado da parede torácica aqui, pode ter alguma doença aqui, eu sei que aqui não tem, né? Então, isso aqui tudo indica um exame, são exames com variações de qualidade de exame, né? Tá? Então, isso aqui é importante também para você reconhecer. E isso passa mais uma coisa para vocês lembrarem, né? Então, um exame ruim, de má qualidade, é o primeiro passo para a gente errar um diagnóstico, tá certo? Então, não tente nunca adivinhar. Às vezes a gente fica, né, com aquela vontade, aquele intuito assim de, putz, eu vou acertar, mas você ter um exame ruim é muito ingrato, é muito perigoso, né? Então, aqui só mostrando cada exame que a gente tem, tomografia computadorizada aqui com contraste dentro do tubo digestivo, foi um contraste oral que foi feito, né? Não tem contraste venoso, observa a densidade da veia cava e da aorta aqui, tá? Então está mais cinza, né? Praticamente a mesma cor que a gente tem das vísceras sólidas, então não foi feito contraste endovenoso. Esse aqui é aquele mapa que sai da densitometria óssea, como eu falei, o próprio aparelho ele calcula as densidades, ele coloca numa curva, compara essa curva com a curva de normalidade, vai dizer se o paciente está dentro de uma faixa de normalidade ou de desmineralização óssea ou de osteoporose. Quando o paciente já tem exames anteriores, ele mesmo compara e já faz a curva comparativa. Então, basicamente, a nossa função é o quê? É olhar se existe alguma discrepância da maneira que foi feito o exame, né? Se o paciente, poxa, vai que tem um tumor, alguma coisa óssea aqui, alguma lesão no osso, que possa simular números diferentes, né? Aqui uma reconstrução tridimensional da angiotomografia de coronária, né? Lembrando que as imagens tridimensionais são bem boas para a gente ter uma noção anatômica da posição das estruturas, mas para análise de patologia ela é meio ingrata, né? Eu poderia identificar uma placa teromatosa aqui, alguma coisa, mas não saberia quantificar e dizer o quanto que ela está comprometendo a luz do vaso. Para isso eu preciso dos estudos, né, de reformatação, os estudos convencionais mesmo. Aí aqui a gente tem uma radiografia do abdômen na parte superior, em que eu tenho o estômago cheio de ar. Observe que as vísceras sólidas são muito ingratas da gente ver. Aqui tem uma sombra do fígado, mas praticamente não vemos nada. Mas para ver a posição, né, a distensão do estômago é um exame que é válido, né? Mas, por outro lado, se eu tivesse uma úlcera aqui, se tivesse uma neoplasia de parede do estômago aqui, um pólipo aqui dentro, a não ser que fosse um pólipo gigante, né, as chances da gente ver são praticamente nulas, né?
O ultrassom está aqui, então eu tenho um ultrassom feito no corte sagital, em cima do fígado e com o rim direito do lado de cá. Então, observa que é um exame excelente para a gente analisar a víscera sólida, né? A gente vê bem a homogeneidade das estruturas, aonde tem fluxo de sangue a gente consegue perceber também, seja venoso, seja arterial, parece com essas áreas mais escuras, não é isso? Tá? Mas daqui para cima, ó, eu tenho o diafragma aqui, e aonde tem o pulmão, né, onde tem ar aqui, praticamente as imagens desaparecem, né, fica muito ruim. A mesma coisa essa sombra aqui, que está aqui, provavelmente é uma sombra de uma costela, alguma coisa de um osso, em que a gente não consegue passar com o feixe do ultrassom, né? Mamografia eu vou só mostrar, porque é um exame que depois, quando vocês tiverem as aulas de referência de mamografia, eles vão explicar melhor. Basicamente é o quê? É um exame que usa muito baixa radiação, pouca quilovoltagem, né? E que a gente busca o quê? A ver se tem alguma retração do tecido, alguma anomalia, alguma alteração na arquitetura do tecido glandular, e principalmente buscar as microcalcificações, né? Que são as características principais das neoplasias malignas e que a gente não consegue ver no ultrassom. Não é isso? O ultrassom ele vai ser muito bom para a gente identificar as formações císticas, né, as ectasias ductais, né, eventualmente algum nódulo mais sólido, né, um adenoma, alguma coisa assim, a gente consegue ver bem. E quando a gente precisa fazer uma biópsia que seja relacionada à microcalcificação, terá que ser feita através da mamografia. Nas demais lesões, lesões sólidas e lesões císticas, a gente pode fazer pelo ultrassom, tá? Aqui só mostrando o ecocardio, que nada mais é um Doppler colorido, né? Só que feito para o coração. Tem uma sonda específica, porque é uma sonda bem pequena, assim, com uma área central pequena, para que a gente possa trabalhar na região intercostal, né? Depois a gente tem aqui uma ressonância de abdômen, lembrando que a tomografia tem a vantagem do tempo e tem a vantagem de identificar calcificações, né? Mas a ressonância de abdômen também é um bom exame, embora mais demorado, um pouco mais complexo de se fazer, né? Bom, aí começa a parte um pouquinho mais chatinha aqui para vocês, né? Do mesmo jeito que o matemático tem que saber lá a tabuada, né, a gente vai ter que aprender a física das radiações. Isso vai servir para ressonância, isso vai servir para ecografia, para ultrassonografia, assim como para os exames de radiação ionizante, né? Então, algumas coisas básicas assim que a gente tem que conhecer, tá certo? Então, a gente tem o nosso espectro eletromagnético, tá certo? Tá? Que isso aqui vai variar o quê? Depende do quê? Aqui a gente tem a luz visível, tá certo? Do lado para aqui para cá, a gente vai ter o quê? Frequências bem maiores, né? Com isso. Isso quer dizer o quê? Que essas ondas vão bem mais longe, né? E que a interação com estruturas pequenas, por exemplo, com o corpo humano, com as células humanas, com o tecido do nosso corpo, ela será muito menor, não é isso? Tá? Então, as frequências de rádio que estão aqui, né, as frequências de televisão, né, por exemplo, uma frequência de FM aí que trabalha, sei lá, em 44 MHz, por exemplo, é praticamente quase que a mesma frequência que a ressonância magnética, não é isso? Então, a gente já, por isso aí, a gente já saca o quê? Que a ressonância magnética é um exame que não vai ter interação com a tissular, né? Então, é um exame seguro para a gente fazer, tá? Da mesma forma que a ultrassonografia, ela vai estar aqui mais ou menos entre 3 e 20 MHz também, tá? Então, são exames que são bastante seguros para a gente atuar, né? Daqui começa a nossa luz visível, né? E aí o que você percebe? Que existe uma diferença, né, de cor, né? Enquanto que aqui a gente tem a faixa vermelha e aqui a gente tem a faixa violeta, ou seja, essa aqui é aquela luz infravermelha e aqui é a luz ultravioleta. O que diferencia as duas aqui, né? Para quem já viu, aquele infravermelho é aquela luz que usa para esquentar, né? Se você colocar aquela luz vermelha, por exemplo, num músculo ali que está machucado, você vai esquentar ele, né? Por outro lado, todo mundo já ouviu, ainda mais com esse negócio de coronavírus aí, que a luz ultravioleta é uma luz o quê? Que ela tem uma interação com as estruturas, né? Então ela pode eliminar, ela pode matar uma série de germes, né? Então daqui para cá,
a gente já começa a ter uma interação, né, com as estruturas tissulares, por exemplo, no organismo humano. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Daqui começam as frequências bem menores, não é isso? Tá? E aí nós vamos ter o quê? Primeiro o raio-x, né? E depois os raios gama lá na frente, né? Que é a radioterapia, basicamente, onde você realmente quer o quê? Que haja interação com as células do organismo, né? Você quer matar as células, então você vai usar uma radiação com essa frequência bem alta, né? E que vai atuar diretamente no organismo. O raio-x ele já tem uma frequência um pouco menor, né, e a gente consegue trabalhar, principalmente hoje, esses aparelhos eles trabalham numa grama de estrutura, numa frequência bastante segura. Né? A tomografia computadorizada ela usa mais radiação do que o raio-x convencional, tá certo? Então, um pouco mais de radiação já vai depender, é claro, né, da região que a gente está estudando. Mas, de uma maneira geral, ela usa pelo menos 5, 6 vezes mais radiação, até mais do que uma radiografia convencional, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente tem que lembrar das ondas eletromagnéticas, né? Por isso que a ressonância e o ultrassom são mais seguros, a radiografia e a tomografia têm algumas restrições, principalmente para crianças menores e para doenças e para mulheres grávidas, né? Tá? Aí aqui é só mostrando isso aqui, tudo que eu já falei, não vou perder tempo repetindo isso daqui, tá? Bom, então para proteger a gente dessa situação aí, tá? Então vocês vão ver nos serviços de radiologia que usa radiação ionizante, existem esses equipamentos, né, de radioproteção, aventais, protetores de tireoide, né, protetores da mão, se você vai mexer no paciente enquanto está fazendo as radiografias, protetores de região gonadal, né, proteção principalmente para olhos. Isso aqui é extremamente importante naqueles médicos e naqueles assistentes que trabalham nas máquinas de angiografia, porque aí sim você tem uma dose de radiação bastante mais elevada, né? Você tem uma exposição bem mais intensa e bem mais próxima da fonte de radiação. Diferente da radiografia convencional, que o técnico, por exemplo, vai bater a radiografia, ele vai para dentro de uma casinha protegida e praticamente não toma radiação quase nenhuma. Né? E para mensurar a radiação que a pessoa que trabalha com raio-x ele está exposto, existe esse aparelhinho que está aqui, né, que você coloca na sua roupa enquanto você está trabalhando, que é o chamado de dosímetro. Uma vez por mês isso é encaminhado a uma empresa, ela vai mensurar lá o quanto de radiação essa pessoa que estava usando esse aparelho aqui foi exposta. E dentro disso existe uma faixa, né, de segurança ali, quem foi exposto mais, você pega um tempo de descanso e tudo mais, tá? Ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem os equipamentos que vocês vão ver nos hospitais, não é isso? Nós vamos ter uma sala clássica de exames radiográficos, onde tem a mesa de radiografia, né, o tubo de raio-x, e tem outra estrutura que está aqui, que é chamada de book mural, não é isso? Aqui é onde serão feitas as radiografias com o paciente em pé, aqui é onde o paciente vai fazer os exames deitados, né? Você vai ter o que chama de aparelho transportável, raio-x transportável, que é esse que vai lá no leito, vai na UTI para fazer a radiografia do paciente lá no leito ou na UTI. Né? Essa aqui é uma sala de cineangiografia, né, para exames com catéter, né? Essa é a sala típica, é bastante sofisticada, bastante complexa, tem uma série de coisas aqui. Tá? Depois esse aqui é o raio-x que fica dentro do centro cirúrgico, é o chamado arco C, que basicamente é a mesma coisa, né? Só que a gente tem o quê? Você tem um detector lá, mais ou menos como você tem aqui na sala de cineangiografia. Diferente daqui, quando você bate uma radiografia, a informação vai lá para o computador, aqui ele vai aparecer continuamente nesse monitor aqui. O problema é que enquanto você está está apertando ali, você está vendo aqui, já está havendo exposição para a radiação, né? E existem aqueles aparelhos também, que são esses que estão aqui, que são feitos para fazer os exames contrastados. Né? Isso aqui é o que chama do seriógrafo, para fazer a seriografia, aquela radiografia seriada do estômago. Também é feito para clisteropaco e outros exames radiológicos que a gente tem que acompanhar. Né?
Bom, eu mencionei para vocês, então, os contrastes, né? Os contrastes que a gente vai injetar em cavidades, né? Vai injetar numa fístula, vai injetar num ducto, vai injetar na veia, são os contrastes iodados. Vocês vão ouvir falar de contrastes iônicos e não iônicos. Basicamente, isso aí vai estar relacionado diretamente ao quê? Ao grau a quantidade que você tem de viscosidade do contraste, né? Então, quanto mais viscoso o contraste for, né, mais reação ele vai trazer, mais desconforto ele vai trazer. Uma das maneiras que a gente tem para diminuir esse desconforto é fazer o quê? É aquecer o contraste, né, até a temperatura do corpo humano. Isso vai fazer com que você diminua um pouquinho a osmolaridade dele, né? Tá? Os contrastes não iônicos eles são bem menos osmolares do que os contrastes iônicos, né? Hoje, praticamente, quase todos os serviços usam apenas contrastes não iônicos. Havia um tempo em que tinha uma diferença muito grande de valor, então esses contrastes tinham um valor muito elevado, então dava preferência para usar os iônicos, apesar de você ter um pouco mais de desconforto, um pouco mais de reação. Mas hoje quase todo mundo usa o não iônico. Mas isso aqui vocês têm que conhecer, saber que existe. E lembrar também que os contrastes iodados, eles são nefrotóxicos, né? Então, pacientes que têm algum tipo de distúrbio, né, de função renal, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao contraste, ao uso dele, né? Aqui tem o histórico, agora a gente vai partir para ver a tomografia computadorizada. Então, aqui tem o histórico da tomografia computadorizada, desde 1970 até, nesse caso aqui, até 2002, né? Então, saiu desse tipo de imagem, né, até imagens de alta resolução, onde a gente praticamente consegue ver um stent aqui, o conteúdo dele, fazer reconstruções tridimensionais com o uso de contraste endovenoso, né? Então tem todo um histórico bem bacana e continua evoluindo. Uma das coisas principais que a gente tem em relação à evolução é o que? É a diminuição da quantidade de radiação que é exposta ao paciente, tá certo? Tá? Bom, então esse é o nosso aparelho clássico de tomografia computadorizada. Esse aqui era o que tinha mais, o anterior que a gente tinha na clínica, esse é a máquina atual, né? Então eles fizeram as sofisticações, o aparelho é bem mais rápido, tá certo? A qualidade de imagem não muda muito, né? Porque isso não houve uma discrepância muito grande na qualidade do exame convencional, ou seja, um exame de tomografia de crânio, de pescoço, né, um abdômen, isso não mudou muito, né? A grande mudança que acontece hoje nesses aparelhos é o quê? É em relação à velocidade, né? E a velocidade ela vai estar diretamente ligada à qualidade da imagem das estruturas que se movem, não é isso? Então, a principal estrutura que se move, que a gente tem no nosso corpo e que está independente de você, é o coração. Então, quanto mais rápido o aparelho, melhor a gente vai fazer um exame de coração. Mas para o resto, não tem grandes diferenças, né? Você não vai ter um exame de uma tomografia encefálica melhor, porque se você fez num exame, num aparelho de 128 canais ou 256 canais, do que você fez num aparelho de 16 canais, por exemplo. Tá? Mas para um exame de coração vai fazer diferenças significativas, né? Então, o que a gente tem que conhecer? As partes do tomógrafo, tá certo? Se você é radiologista, você tem que saber o básico, né? Tem que saber que tem uma mesa, que essa mesa ela vai andar, ela pode subir e descer. Você sabe que aqui tem o que chama de gantry, e dentro do gantry vai estar um tubo de raio-x, que é mais ou menos a mesma coisa que aquele tubo que a gente viu aqui, ó, tá certo? Esse mesmo tubo que a gente está vendo aqui, só que colocado, né, dentro de uma máquina aqui, sendo que é um tubo muito mais poderoso, muito mais parrudo. Por quê? Porque ele vai fazer exposições com tempo muito maiores, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma exposição ali que leve até 1 minuto, enquanto que nas radiografias convencionais ali a gente leva fração de segundo, não é isso? Tá? Aqui você pode fazer extensões muito grandes, dependendo da extensão da região que você vai estudar, né? As técnicas de exame que vão variar, o MAS, né, a quantidade de radiação, ou a espessura que a gente vai fazer de corte, ou o tipo de reconstrução que a gente vai fazer. Então, tudo isso vai determinar a qualidade da nossa imagem. Isso será feito
conforme o que a gente está buscando encontrar, tá certo? Tá? As medidas de densidade, de tamanho, então isso a gente tem softwares que vão medir a densidade, diferente das radiografias que a gente faz uma análise visual. Na tomografia a gente tem a grande vantagem que você consegue botar um marcador que chama ROI lá dentro, e ele diz assim, olha, a densidade disso aqui é 0 UH, então isso aqui é água, né? Coisa que a gente, com a radiografia convencional no olho, a gente não consegue diferenciar, né? Ou ele pode dizer, ó, isso aqui é um tecido gorduroso, mas a gente vai ver isso adiante, tá? E para que a gente analise, né, os exames feitos aqui, da mesma forma que na ressonância magnética, você deve conhecer bem a anatomia seccional. Tá? Isso aqui é muito importante a gente conhecer, assim como as variantes anatômicas relacionadas a essa região. Tá? Depois nós temos os fatores que influenciam a detecção das lesões, que nós comentamos anteriormente, aqui é a mesma coisa. Se eu tiver uma espessura inadequada, se eu tiver um exame feito de forma inadequada, eu não vou conseguir ver aquela lesão. Tá? E, finalmente, a gente tem as características morfológicas e de densidade das lesões. Então, se eu sei que uma estrutura, por exemplo, tem uma densidade de menos 100, né, eu sei que aquela estrutura provavelmente está relacionada a alguma coisa que tem um tecido gorduroso dentro. Né? Tá? Então, olha aqui, ó, a tomografia que ela começou com uma tomografia de um corte. Né? Então, o que a gente tinha aqui? A mesa andava, o aparelho, o tubo rodava aqui assim, parava novamente, ele reconstruía e fazia uma imagem. Né? Aí a evolução foi para quê? Para a tomografia chamada de espiral ou helicoidal. E essas podem ser de múltiplos canais, né? de 4, 8, 16, né? E assim vai, 64, 128, até o infinito. Hoje ainda não tem isso, mas até 256, 512 já tem. Tá? Então, o que é a diferença disso daqui? Basicamente é o quê? É o tamanho, né, da imagem que você vai fazer. Então, você imagina, se eu tiver um detector muito grande, e ele fizer aqui, ele for do tamanho quase que do meu corpo inteiro, por exemplo, eu vou poder fazer uma tomografia computadorizada com uma volta só do tubo aqui. O tubo vai fazer uma volta aqui assim, ó, e vai ter a imagem do corpo inteiro. Né? Tá? O problema seria o quê? A quantidade de radiação que a gente iria usar, né? Uma série de outros fatores. Mas, basicamente, essa é a ideia. Então, quanto maior o número de detectores, mais rápido será o exame. Tá? Então, nos exames antigos, a gente fazia um corte aqui e observava aqui. Tá? Então, a nossa resolução espacial ela estará aqui diretamente ligada ao quê? À minha espessura do corte. Né? Se eu tiver um corte muito espesso, né, maior do que, por exemplo, uma semente que esteja aqui dentro, eu vou ver apenas o quê? A maçã de um lado e a maçã do outro lado, não vou ver a semente dentro. Tá? Então, a espessura de corte ela está relacionada diretamente à nossa capacidade de resolução espacial. Por outro lado, a outra vantagem também da tomografia multicanal e helicoidal foi o quê? Você poder fazer esse tipo de imagem e depois isso aqui praticamente é muito fácil de você remontar e com isso você vai obter esse tipo de imagem que está aqui. As reconstruções tridimensionais, né? Você pode fazer alguns cortes mais finos, né? Em planos diferentes, uma série de coisas, mas basicamente você pode reformatar nos planos sagital, axial e coronal, e que facilita bastante o nosso diagnóstico. Né? Tá? A resolução espacial, então, que é aquilo que eu mencionei anteriormente, que vai depender, né, da minha capacidade de separar uma coisa da outra, né, vocês vão ter que aprender também isso daqui. Né, que isso vai ter aqui, ó, você imagina um cubo, não é isso? E dentro desse cubo, né, você tem vários pequenos cubos dentro dele. Né? Esses são chamados de voxels. Né? Tá? E como é que o computador vai fazer? Ele vai colocar alguns pontos aqui dentro, né? Quanto mais pontos eu conseguir colocar aqui dentro desse daqui, né? Mais pontos eu conseguir colocar aqui dentro, maior será a minha possibilidade de separar uma coisa da outra. Não é isso? Tá? Então, a espessura do meu corte vai determinar o quê? Uma das mensurações desse cubo daqui. Né? O tamanho do meu voxel, né, então, o tamanho dele completo também vai ser outra parte importante para eu diferenciar entre uma coisa e outra.
O FOV, que é o chamado de campo visual, ou Field of View, ele é o quê? Ele é o tamanho desse cubo inteiro aqui, ó, somando todas essas estruturas. Então, quanto menor ele for, maior a minha resolução espacial será, né? A matriz vai ser o quê? Vai ser quantos cubos eu vou botar aqui dentro. Se eu botar 250 cubos aqui, eu vou ter uma diferenciação entre as estruturas muito melhor, né? Então, o que vai influenciar na minha capacidade de diferenciação das estruturas vai ser o quê? Vai ser a minha resolução espacial, que é a palavra final para isso. Isso vai depender da espessura do corte, do tamanho do voxel, do tamanho do campo de visão, né, e o número da matriz. Quanto mais voxels eu vou colocar aqui dentro, tá certo? Então, isso aqui é importante vocês conhecerem também. Isso se aplica para ressonância, para tomografia, para tudo, né? Tá? Bom, seguindo ainda na tomografia aqui, né, a gente vai ter o quê? A nossa diferenciação entre branco e cinza, que vai variar do mais preto, que é o ar atmosférico, até o mais branco, que vai ser o osso. A grande vantagem que eu mencionei em relação à tomografia e o raio-x é o que a gente pode dar números para isso. Então, aqui eu vou botar menos 1000, aqui eu vou botar mais 1000, no centro, que vai ser a água, eu vou botar 0, né? Para a gordura, eu posso botar menos 100, por exemplo, né? Tá? E assim, para as vísceras sólidas, para o fígado, por exemplo, eu posso dar um 40, né? Isso aqui é importante quando eu injetar o contraste, né? Quando eu fizer o contraste venoso, que o contraste ele é bem denso e bem branco, as regiões onde ele se impregnar vão aumentar de densidade. Então, por exemplo, se eu tiver um tumor, né, que ele é muito vascularizado, o que vai acontecer? Ele vai ter uma densidade próxima, vamos dizer, de 40 aqui, né? E quando eu injetar o contraste, ele vai pegar aquele contraste e aí a densidade dele vai aumentar. E aí eu vou poder mensurar isso e fazer um diagnóstico mais provável, né? Então, essas densidades são a chamada de escala de Hounsfield. Esse foi o cara que inventou o raio-x, ou perdão, a tomografia, né? E que então deu números para essas estruturas aqui, conforme eu mencionei anteriormente, tá? Beleza. E aqui está um exemplo, né, dessas mensurações que a gente pode fazer. Então, aqui ó, você tem uma medida feita no tecido gorduroso, isso aqui é um corte do abdômen, né, na região da pelve, não é isso? A gente tem a crista ilíaca, o osso ilíaco aqui, a coluna aqui atrás, né? Então, a gente sabe que tudo que isso que está aqui cinza aqui dentro, ó, isso aqui é o músculo psoas, isso aqui são algumas alças intestinais, aqui a gente tem os vasos ilíacos, né? E esse cinza que está aqui é o tecido gorduroso dentro da cavidade abdominal, tá certo? E aí, se a gente olhar com mais cuidado aqui, deixa eu ver aqui quanto que deu aqui, ó. Deu menos 118, né, de média, né? Então, esse é o típico do tecido gorduroso, né? Tá? Por outro lado, aqui no osso, né, a gente vai ter uma densidade bem maior, não é isso? Tá? Densidade intermediária, né? Desculpa, se você comparar esse osso aqui com esse osso aqui, a gente vai ver o quê? Que a densidade desse osso aqui é bem menor do que esse. Né? Por quê? Porque aqui a gente está mensurando dentro da medula óssea. Você tem menos cortical, ou seja, você tem menos cálcio. Aqui a gente tem gordura, a gente tem vaso aqui dentro, né? Enquanto que essa mensuração feita aqui apenas na parte da cortical é uma parte de osso bem mais denso. Então, assim, a gente pode mensurar, né, essas estruturas, dar números para elas, né, e dizer que tipo de estrutura a gente está lidando. Essa é a grande vantagem da tomografia. Aí, nós temos várias maneiras de fazer tomografia, nós já mencionamos, né? O que é importante aqui vocês primeiro lembrarem, né? Tem a tomografia da coronária, que é bem de cardiologista ali, não temos muito que nos preocupar, o padrão é aquele, vai ser feito daquele jeito, né? Mas, por outro lado, eu tenho as tomografias que podem ser feitas, né, no tórax para avaliar as estruturas arteriais ou as estruturas venosas, né? Então, por exemplo, se eu estiver buscando um aneurisma, né, da aorta, o tipo de exame que será realizado vai ser diferente se eu estiver buscando, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Eu quero ver a artéria pulmonar, né? Por outro lado, se eu quero ver a aorta, né, é um exame muito diferente. Se eu pegar o tempo de injeção que eu vou mostrar lá adiante para vocês
e ele tiver já passado da artéria e tiver na aorta, vai contaminar toda a visão que eu vou ter dos vasos arteriais pulmonares. Isso pode fazer com que a gente tenha, às vezes, um falso negativo da análise, né? Por outro lado, se eu não tenho bastante contraste na aorta ainda, eu estou tentando ver um aneurisma dissecante, alguma coisa assim, isso também pode ficar comprometido, né? Então, são exames bem específicos. Toda vez que a gente pede lá, às vezes vê lá o pedido da angiotomografia do tórax. Não, o que é isso? O que a gente está buscando? É uma angiotomografia para ver tromboembolismo, é uma angiotomografia para ver um aneurisma da aorta, né? Vai ser diferente um tempo da imagem de outro. Tá? Aí, só mencionando, né, mielotomografia é o exame que a gente vai contar aquele mesmo contraste iodado dentro do saco dural, tá certo? Então, você vai fazer uma punção lombar, quando dá o contraste ali dentro. É um exame que é muito pouco utilizado hoje, né, uma vez que a ressonância, ela praticamente supre todas as informações. A gente faz quando existe alguma dificuldade em relação à análise do tamanho do canal vertebral, seja porque tem algum metal, seja que tem algum tipo de terapia naquela região, ou porque às vezes tem muita artrose, não é isso? Então a gente pode fazer, mas é um exame muito pouco utilizado, né? A urotomografia é o padrão ouro para a gente identificar cálculos na via urinária, tá certo? Dá para ver com ultrassom, dá para ver com radiografia, mas o padrão ouro é a urotomografia. A gente consegue dizer aonde o tamanho do cálculo, aonde que ele está, medir até a densidade dele, porque às vezes você tem cálculos que são muito duros. Você imagina um cálculo com uma densidade de tipo aquela da cortical óssea que a gente viu ali, com quase que 1000 UH, né? Imagina se você vai fazer uma litotripsia desse tipo de cálculo aí, a quantidade de energia que você teria que fazer contra ele, né? Praticamente seria quase impossível desse cálculo ele se fragmentar, tá certo? Então, mas se eu tenho cálculos com densidades menores, a probabilidade da gente ter o sucesso com a litotripsia aumenta bastante. Além, então, disso, a gente pode ver a densidade do cálculo, o tamanho dele, aonde ele está, se tem hidronefrose, tá certo? Então, é um exame que praticamente dá todas as informações que a gente precisa em relação ao sistema urinário, né, nas eventuais obstruções, né? Tá? A tomografia, então, das estruturas articulares, aí já perde bastante, como eu já havia mencionado, para a ressonância magnética, né? A única situação onde a tomografia vai ser mais utilizada é naquelas fraturas multifragmentares, em que eu vou fazer uma reconstrução tridimensional para fazer um planejamento cirúrgico mais adequado, né? Tomografia do abdômen pélvico ou a tomografia do abdômen total, não é isso? Hoje não tem muito sentido você fazer uma tomografia de abdômen superior ou uma tomografia exclusivamente da pelve. Na pelve, no caso, assim, se você tem um trauma, alguma coisa assim, até tem lógica, mas de uma maneira geral é muito melhor a gente fazer uma tomografia de abdômen total, que aí você não vai perder nada e afinal é uma cavidade única, né? Então as patologias podem subir e descer conforme a região que elas estejam comprometendo, tá? Bom, aí depois uma outra coisa que tem que conhecer é a chamada tomografia de alta resolução do tórax, né? Então isso aqui nada mais é do que cortes muito finos, feitos com uma reconstrução assim, com imagens bastante duras, né, de forma que você consegue ver o interstício pulmonar, ele vai aparecer bem branco, né? Por outro lado, todas as outras estruturas a gente fica com dificuldade de análise, né? E você, diferente, né, do outro exame que você vai fazer helicoidal, né? Então o exame de tomografia convencional do tórax, a gente faz um exame helicoidal, enche o peito, prende a respiração, está em média ali 10, 12 segundos e acabou o exame, tá? Já na tomografia de alta resolução, a gente faz cortes seriados, não precisa fazer um volume inteiro, né? Então você vai ali, faz mais ou menos 6 a 8 cortes na parte superior, no terço médio e mais na região basal, né? Só que você faz cortes um a um, como aquele primeiro tomógrafo lá que a gente tinha, né? O aparelho helicoidal, ele dá opções também de você fazer um corte de cada vez. Isso faz com que você tenha o quê? Quando você faz um corte de cada vez, a sua resolução espacial ela fica um pouco melhor, né? Então, como a gente está fazendo um exame de alta resolução, eu vou fazer um corte aqui, depois vai andar 20 milímetros e fazer outro,
é toda a lógica que você vai fazer um corte de cada vez e ter uma boa resolução. Esse estudo ele serve única e exclusivamente para análise do interstício. Não serve para ver mediastino, não serve para ver espaço pleural, não serve para nada. Então, a gente faz sempre os dois exames associados, faz o convencional, helicoidal ou espiral convencional, e depois, quando acabar, faz o de alta resolução, né? As tomografias do crânio e do pescoço também são exames muito bons, né, como eu já falei. Quase sempre a gente deve injetar o contraste endovenoso, com exceção dos casos de AVC na fase aguda e traumatismo craniano, né? Tá? Embora o AVC na fase aguda, quando a gente está numa fase em que ainda existe a possibilidade de fazer algum tipo de terapia, seja ela tromboembólica ou com outros tratamentos, né? A gente pode fazer o exame com contraste, primeiro para ver se, né, da onde que veio esse AVC, se for uma lesão da carótida, teria que fazer uma angiotomografia da carótida também, e existem alguns programas de softwares que você consegue analisar a chamada, quando você tem o AVC, a lesão isquêmica dentro do parênquima, já a lesão isquêmica, não apenas perdão, já o infarto, não apenas a isquemia. Então, a gente consegue determinar as áreas que já foram infartadas, que não tem mais solução, não tem mais salvação, e as chamadas áreas de penumbra, né, onde ainda existe uma área de isquemia e que você ainda pode salvar esse tecido com uma terapia mais agressiva, tá certo? Bom, outra coisa que a gente faz por tomografia são as biópsias, não é isso? Tá? Você pode fazer por ultrassom? Pode, né? Dependendo do serviço, cada um tem a sua opção, né? Então, aqui ó, a gente tem uma ultrassonografia do fígado, né? Está orientando uma biópsia no parênquima hepático. Tá? Quando tem biópsia de tecido apenas, né? Você quer ver só parênquima, está fazendo por fibrose, por hepatite, alguma coisa assim, eu até faço no ultrassom, mas quando tem nódulo ou qualquer outra alteração, né, eu prefiro fazer por tomografia computadorizada. E de tórax, mandatoriamente tem que ser por tomografia computadorizada, né? Então, existe um material, dá um pouquinho de trabalho, você tem que anestesiar, tem que ver aonde que está o seu alvo, calcular a profundidade, calcular a angulação e levar a agulha até aquele ponto lá e tirar um pedacinho, né? Então, aqui a gente tinha uma neoplasia aqui na glândula suprarrenal, foi feita uma punção na região posterior, você vê que a agulha ela estava indo em direção primeiramente, né, na região do fígado, não é isso? E aí o que a gente fez, né? Desviou um pouquinho, mandou o paciente, perdão, mandou o paciente encher um pouco mais o peito de ar, né? Perdão, mandou o paciente esvaziar o peito de ar, né? De forma que o diafragma subisse um pouquinho, e aí a gente saiu de perto do polo superior do rim e conseguiu alcançar a glândula suprarrenal aqui. Então, a gente conhecendo a anatomia, você pode adequar o teu exame, né, e chegar onde você quer chegar, tá? Bom, agora vamos passar para a ressonância magnética, tá certo? Então, assim, a gente tem que conhecer como é o exame, como é que você posiciona o paciente na mesa, lembrando que tem as antenas que devem ser posicionadas, a antena a ser utilizada vai depender do que a gente está procurando ver, não é isso? O tempo de exame, quanto tempo demora, um exame de coluna sem contraste leva 15 minutos, um exame de crânio com contraste, fazendo todas as sequências e tudo pode levar meia hora, né? Um exame de abdômen pode levar, às vezes, de mama também pode levar meia hora, né? Então são exames bem mais complexos de fazer e bem mais demorados, né? Do mesmo jeito que a gente mencionou lá em relação à tomografia, aqui a gente tem duas coisas principais, né? Na verdade teria a mesa também, mas as duas coisas principais, aquele gantry que a gente viu lá na tomografia computadorizada, aqui na ressonância ele é bem mais comprido, né? E a gente tem as bobinas, né? Dentro disso daqui ele é o chamado magneto. Por quê? Porque ele é um magneto gigante que está ali mesmo, tá certo? Tá? Depois nós devemos saber as indicações principais, né? Lembrando que a gente já falou que algumas situações, tipo um AVC agudo, o paciente agitado, a gente não vai levar para a máquina, porque vai causar uma série de artefatos de movimento, né?
Alguns pacientes que tenham claustrofobia também, que venham a se sentir mal lá dentro, a gente deve evitar, porque o exame vai ficar mexido, a qualidade vai ficar ruim, a chance de a gente errar é maior, não é isso? E esses pacientes, eles podem fazer o exame com sedação, com anestesista lá, faz a sedação e dá para fazer o exame de uma forma bem mais tranquila, né? O contraste, diferente da tomografia, o contraste aqui, então, a base dele vai ser o gadolínio, que ele é bem menos, praticamente ele não tem nenhuma nefrotoxicidade, tem alguns relatos de nefrotoxicidade aí, mas são raríssimos, não é isso? É um exame, o contraste, assim, muito, eu diria, 1000 vezes mais seguro do que o exame da tomografia computadorizada. Eu, graças a Deus, até hoje, não tive nenhuma complicação em relação ao uso do gadolínio, tá? Depois a gente tem que aprender como é que ele funciona, quais são as sequências que são adequadas, as sequências em T1, né, como é que a gente faz pré e pós-contraste, uma série de coisas que vocês vão aprender ao longo do tempo. Principal, não serve para ver pulmão, não é isso? De vez em quando a gente ainda vê, pedido coronavírus, né? Eu quero ver pneumonia por coronavírus, aí pede ressonância. Não dá certo, né? O exame vai ser tomografia computadorizada, tá? Aí os tipos de exame que nós temos, do mesmo jeito que nós vemos lá na tomografia, né, no raio-x, aqui tem vários exames também que a gente vai ter que aprender, né? Depois vocês vão ter que saber o que são as sequências, cada tipo de sequência. Tem uma infinidade de sequências, não é isso? Tá? Mas a gente vai aprender as principais, a gente aprende a usar as principais e as outras você vai usando conforme vai aparecendo as informações, né? O que é T1 e T2? Isso aqui tem que saber. T1, então, são as sequências em que a água é preta, tá certo? Tá? E são as sequências também quando a gente vai injetar o contraste, o gadolínio, porque o gadolínio, as estruturas que são pretas no T1, o gadolínio ele vai fazer com que elas fiquem brancas. Então, os tumores que são cinza, que são pretos, o gadolínio vai fazer com que eles fiquem brancos, né? Já no T2, ele pode fazer até o contrário, às vezes, certo? São as alterações de sinal, por exemplo, às vezes a bexiga, né, cheia de contraste dentro, contraste do gadolínio dentro dela, ela pode fazer até alguns artefatos e ter algumas áreas pretas lá dentro. Mas isso ao longo do tempo vocês vão aprendendo. Isso aqui é bem importante. Por que a máquina faz aquele barulhão, não é isso? Como é que se forma a imagem da ressonância magnética, não é isso? Vocês vão ouvir que a imagem é baseada no átomo de hidrogênio, tá? O que acontece, né? O que acontece quando a gente tem o nosso corpo, a maior parte é formada por água, ou seja, a maior parte é hidrogênio. Por isso, o hidrogênio foi escolhido para ser o átomo, né, a ser analisado na ressonância magnética. Então, o que acontece quando você está aqui normal, a tua vida normal ali? Você tem esse aspecto randômico aqui dos elétrons em torno de um núcleo. Quando você coloca ele dentro de um campo magnético gigante, como a gente tem aqui da ressonância, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão tender a se alinhar, não é isso? E na hora que eles vão se alinhar e eles vão rodar, né, numa mesma frequência, eles vão formar o que chama de um momento magnético, né? Vão ter um vetor que vai ser o quê? A resultante desse ângulo que é formado, tá? Muito bem, então eu fiz isso daqui. Então agora eu sei qual é a frequência que eles estão rodando, né? Então depois vocês vão ver precessão, uma série de coisas. Mas basicamente eu sei qual é a frequência. Do mesmo jeito que eu tenho um rádio lá, que eu sei qual é a frequência de rádio que eu quero estudar, então se eu botar lá, né, sei lá, 93 MHz, né? O que eu vou ter lá, né? Eu vou ouvir aquela estação, não é isso? E aqui, agora que eu já sei a frequência desses elétrons aqui, eu posso emitir uma onda de radiofrequência, de forma que o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão captar essa energia, porque vai estar a energia na mesma frequência que eles estão se movendo, né? Então, agora eu vou mandar uma energia aqui, né? Essa energia vai ser transmitida e vai até o outro lado, não é isso? Então, eu consigo agora transmitir uma energia para esses elétrons, né? Então, nesse momento aqui, é quando aquela máquina está fazendo aquele barulhão. Na hora que eu paro, né, essa emissão de energia aqui, dessa radiofrequência,
o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão se dispersar e essa energia será dispersada aqui, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou botar a antena, né, a tal da bobina, que nada mais é como se fosse uma antena de rádio, né? Então, quanto mais próximo, do mesmo jeito que o ultrassom, quanto mais próximo ele estiver da região que está sendo estudada, melhor será a minha qualidade de imagem, melhor será o meu sinal, não é isso? Tá? Então, a bobina agora ela vai captar, né, como se fosse uma antena de rádio, aquela energia que está sendo dispensada pelo corpo que foi estimulado. Tá? E aí a gente tem algumas referências, né, de ressonância. Vocês vão ouvir falar de magneto aberto e magneto fechado, apenas para conhecer, né? Esse aqui é o magneto aberto, esse é o fechado. A diferença é o quê? Que o magneto aberto são os magnetos que não são autoinduzidos, eles são mais confortáveis, né? Você não fica num ambiente fechado como aqui. Mas, infelizmente, a intensidade do campo magnético ela acaba sendo menor do que desses convencionais aqui. Aqui você consegue uma intensidade de campo de 1,5 até 3 Tesla, enquanto que aqui você não consegue mais do que meio Tesla. Como a qualidade, né, da imagem, né, ou seja, o sinal está relacionado muito à intensidade do campo magnético, essas máquinas aqui elas têm uma qualidade de imagem um pouco pior. Mas, por outro lado, é um exame, uma maneira de fazer muito mais confortável, né? Tá? Aquelas restrições que todo mundo já conhece, evitar de ter alguns metais, principalmente os metais que são atraídos por campo magnético, né? Os pacientes que usam algum tipo de marca-passo, esses marca-passos eles não serão arrancados, mas eles podem desconfigurar, né, a programação deles, então você tem que ter esse tipo de cuidado, tá certo? Bom, lembrando então que você tem uma sala, né? Enquanto que a sala da tomografia, a sala do raio-x, elas têm uma proteção de chumbo ou de barita nelas, de forma que a radiação gerada dentro delas não vá para fora. Na ressonância é exatamente o contrário, você tem uma gaiola, que é chamada uma gaiola de Faraday, né? Que é exatamente para evitar que as radiofrequências externas elas entrem na sala e influenciem caso há algum tipo de alteração que a gente está vendo aqui. Seria como misturar, por exemplo, quando você está acertando lá o canal. Agora os rádios, né, são todos automáticos, você aperta só o botão, mas antigamente tinha aqueles de rodar, você ia vendo que a frequência ia mudando e às vezes quando você passava de uma estação para outra, tinha uma mistura e tinha um ruído ali dentro. Seria a mesma coisa que aconteceria na ressonância se a gente permitisse que alguma radiofrequência externa chegasse ali dentro. Tá? Então, nós mencionamos na tomografia computadorizada os tipos de exame, e aqui na ressonância a mesma coisa. Lembrando que o uso do contraste, o gadolínio, ele tem as indicações específicas do mesmo jeito que a tomografia. Então, a gente quer ver doenças inflamatórias, infecciosas e tumores, a gente vai injetar o contraste. Por quê? Porque ele onde você tem, por exemplo, no cérebro, onde você tem alterações que fazem uma quebra da barreira hematoencefálica, onde, por exemplo, você tem algum tipo de edema, isso vai fazer com que o contraste ele passe pela barreira e vá se impregnar naquela região. Então, serve para tumor, serve para alterações inflamatórias, lesões desmelinizantes, alguns depósitos de algum tecido, de alguma coisa estranha, né? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a diferença em relação à tomografia e à ressonância do coração é que na ressonância do coração ela não serve para ver as artérias coronárias. Por outro lado, é um exame excelente para a gente analisar o músculo do coração, tá? Então, é o exame ideal para a gente ver o músculo do coração. Você pode fazer também por cintilografia, né? A vantagem da cintilografia é que você vai fazer um estresse do coração de uma forma mais fisiológica. Você vai colocar o paciente numa esteira, vai mandar ele fazer um exercício ali. Já na ressonância magnética, você tem que fazer o estresse chamado farmacológico, não é isso? Então, isso é um pouquinho mais desconfortável, tá? Em relação aos exames de abdômen, a gente já falou. Aí tem a colangiorressonância, né? Então, a colangiorressonância assim como a uroressonância, é um software específico que vai fazer com que o líquido ele tenha uma intensidade de sinal bastante elevada. A gente não consegue ver nada em volta, mas a gente vai ver a vesícula biliar, né, e as vias biliares bem branquinhas ali. Então, se tiver uma estenose, se tiver uma anomalia, ou eventualmente até um cálculo fazendo uma falha de enchimento, a gente pode detectar isso.
A colangiorressonância ela é muito boa, porque não tem outro exame que faça a mesma coisa que ela. A colangiografia ela dependeria da gente cateterizar a via biliar. Isso pode até deixar num pós-operatório, se o cirurgião deixar um catéter ali, mas de outra maneira não. Já a uroressonância, ela perde muito sentido, a gente tem uma tomografia que faz tudo e dá todas as informações que a gente precisa, então não tem muita lógica, né? A espectroscopia, ela também a gente vai ver adiante, é um exame muito bom, que é usado principalmente nas atrofias, nas doenças demenciais e às vezes algumas neoplasias também. Os exames de obstetrícia hoje estão começando a usar mais, mas principalmente nas malformações, não é isso? Você tem uma visão grande do feto, fica mais interessante, mais fácil da gente identificar e entender as malformações que podem acontecer. Quanto aos exames articulares e de anjo, a gente já mencionou anteriormente. Então está aqui, ó, a espectroscopia, tá certo? Então a espectroscopia, ela é o quê? Ela é um método que vai permitir a gente ter a informação da química do tecido, não é isso? Tá? Então, o que vai acontecer? Né? O próton de hidrogênio, né, quando ele está ligado numa outra estrutura, como ele está sempre ligado a alguma coisa, se ele estiver na água, ele está livre, né? Mas se ele estiver em alguma estrutura mais sólida, ele vai estar próximo de alguma coisa que vai fazer com que ele tenha uma frequência diferente. Né? É diferente quando ele está girando livre dentro de um líquido ou quando ele está girando uma coisa mais densa, alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, dependendo, né, dessa frequência, a gente vai poder mensurar que tipo de metabólito vai estar ali dentro, né? Então, de acordo com a frequência da ressonância magnética. Então, vai criar esse espectro que está aqui, ó, tá certo? Onde a gente tem algumas estruturas, algumas coisas principais que a gente vai mensurar, porque a gente sabe que está relacionado a algumas coisas, né? Então, por exemplo, o aumento da colina, ele está relacionado muito à proliferação celular, né? Então, se eu tenho uma proliferação celular muito acelerada, que ocorre, por exemplo, nos tumores mais malignos, o nível de colina naquele tecido será aumentado. E o parâmetro que a gente vai fazer vai ser o quê? Comparar com a creatina, né? Então, quando você tem um nível de colina muito maior do que o nível de creatina, isso aqui indica que eu estou tendo uma proliferação celular bem atípica, bem intensa. Então, está aqui, ó, esse aqui é um exame que seria normal, né? Aqui a creatina e a colina está aqui embaixo, né? Enquanto que nesse outro aqui, o que aconteceu? Você vê que o nível de colina está muito acima do nível de creatina. Então, isso aqui indica que provavelmente aonde foi mensurado esse tecido, havia o quê? Uma proliferação tissular, uma proliferação celular anômala, né? Tá? E a mesma coisa serve para esses outros metabólitos aqui, o N-acetil-aspartato, o lactato, né? E a presença do lipídio também. Tá? Então, por exemplo, se eu faço uma hipóxia, né, numa fase inicial, a gente já sabe, né, pela fisiologia, o que acontece? Você entra no mecanismo de anaeróbio, você começa a produzir mais lactato. Então, a célula fica mais cheia de lactato e a gente vai ter um aumento do lactato. Isso indica o quê? Apenas uma hipóxia. Mas se a célula romper, o que vai acontecer? O lipídio que estava dentro da célula, ele vai cair no tecido adjacente. Aí eu vou ter um aumento do lipídio e vou ter um aumento do lactato também. Tá? Então, é assim que funciona a espectroscopia, grosseiramente, para a gente saber. Tá? Bom, vamos para o ultrassom, então. Estamos quase, falta pouco aqui para a gente acabar. Então, o ultrassom, o que a gente tem que saber? Já legal, já sabemos que não tem radiação ionizante, então pode fazer com segurança para a criança, para a mulher grávida, né, sem grandes preocupações. Pode repetir 1000 vezes o exame, demorar 1 hora, não tem nenhum problema. Tá? Ele não é bom para pessoas obesas e aonde tem gás. Então, onde se eu tenho uma distensão de uma alça intestinal, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com uma distensão muito grande do estômago e tudo mais, as chances de eu ver do pâncreas, principalmente, já ficam bastante diminuídas, né? Tá? É o exame indicado, né, de escolha para avaliação da região da ginecologia e da obstetrícia, tá certo? Tá? É o exame de escolha também para os exames, para as estruturas como tireoide, glândulas salivares, linfonodos superficiais, que eu não tinha mencionado, né? Dermatologia, tá? Que eu já mencionei também, né? E bolsa escrotal. Então, o estudo inicial dessas estruturas aqui será pelo ultrassom. E quase sempre a gente vai finalizar por aqui mesmo, não tem diagnóstico
de ressonância, outras coisas que atualmente consiga dar mais informações do que a gente tem aqui, com exceção única aqui da região das glândulas salivares, né? Bom, é muito bom para ver água, não é isso? A gente tem que encher a bexiga, como eu mencionei, por quê? Porque quando você enche a bexiga para avaliar a pelve, o que a gente faz? A gente faz com que as alças intestinais que estão lá no fundo, né, da pelve, elas venham mais para cima e você tem um assoalho pélvico mais livre, com acesso para você colocar a sonda e ter uma imagem mais adequada ali. Além disso, é a única maneira da gente investigar a bexiga, ela estando bem distendida com líquido, né? Então, tá bom. As indicações, então, a gente já mencionou, as contraindicações não tem nenhuma, a não ser as contraindicações relativas, que é o tamanho do paciente e a presença de gás, né? Os transdutores eu já mencionei, nós temos transdutores específicos para cada região, os transdutores chamados convexos são os transdutores maiores, com frequências menores, que a gente analisa as áreas mais espessas, não é isso? Transdutores menores, eles serão com frequências maiores e analisam principalmente estruturas mais superficiais. Tá? O ecodoppler é o exame que a gente vai ver para ver as estruturas vasculares, eu vou mencionar adiante depois para vocês, né? E aqui está só mostrando um pouquinho da física do ultrassom, não é isso? Então, o que? O ultrassom vai ser o quê? Você tem a mesma coisa, é tudo igual, né? A única maneira diferente de fazer. Aqui o que a gente tem? Tem o chamado de cristal piezoelétrico aqui dentro desses transdutores, todos eles têm isso, né? Por isso eles têm uma fragilidade, se eles caem no chão, esse cristal ele pode trincar e aí estraga o transdutor completamente. São coisas bastante caras, assim, bastante de valor bastante elevado, né? Então tem que ter muito cuidado com essas estruturas. Além disso, eles têm uma membrana aqui por cima, não é isso? Para que você possa encostar o transdutor no paciente sem que o cristal venha a ser arranhado, não é isso? Então, além disso, o que a gente tem que colocar aqui? Você coloca aquele gel, que é esse líquido que está aqui, que é tipo uma geleiazinha, né? Para que, primeiro, o transdutor ele possa escorregar em cima da região onde você está estudando, e segundo, para que não haja ar entre o transdutor e a pele, porque senão a mesma coisa que eu falei do ar, né, que é ruim nas alças intestinais, vai atrapalhar a imagem, aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Então, esses cristais, você coloca um impulso elétrico, esse impulso elétrico faz com que eles se contraiam, se expandam, e aí eles vão formar uma onda mecânica, não é isso? Que é a onda do ultrassom que vai passar aqui. Essa onda ela vai até um tecido, uma determinada estrutura, e ela pode passar ou ela pode refletir. É mais ou menos como o sonar do submarino, né? Ele vai dizer o tamanho, o tipo de ecogenicidade que está acontecendo ali naquela região, tá? Quando você vai fazer os exames endocavitários, né, o que a gente vai fazer? Você vai ter que colocar uma proteção, né, sobre a sonda, né? Então, você vai usar um preservativo ali, porque dentro desse preservativo, além de você, vamos dizer, não ter uma sonda que vai estar encostando em pacientes diferentes, você vai proteger a sonda e, ao mesmo tempo, você vai a cabecinha da sonda, você vai colocar o gel aqui dentro, né? Então, você evita que haja área que entre o preservativo, né, e a sonda aqui. Então, você coloca, encosta o preservativo na região, vamos dizer, numa próstata lá dentro, né, ou no útero, ou no ovário, e aí você tem aquela coberturazinha de gel que vai permitir que o som ele se transmita de forma adequada, né? Então, por exemplo, teve paciente que falou, uma vez foi reclamar que a doutora havia feito o exame transvaginal sem o uso da proteção. Isso é impossível de fazer. Por quê? Porque você vai ter ar lá dentro, a quantidade de artefatos que vai ter vai ser tão exuberante que o exame fica quase inviável de se fazer. Então, sabendo essas nuances assim, você já evita problemas, você já mata a queixa da pessoa por ali, né? Tá? Então, os vários exames que a gente tem, nós já falamos, né? Então, nas regiões das glândulas do pescoço é o melhor exame que a gente pode fazer. Ecocardio é um exame muito específico também que os cardiologistas que vão fazer, não cabe a gente, né? Os exames de articulações, principalmente as articulações menores e superficiais, vai ser o exame de escolha para a continuação da mamografia, que a gente pode ver
as áreas sólidas, eventuais formações císticas. É o exame único que a gente vai fazer para análise de obstetrícia, tirando a ressonância em fetos já grandes, em que você pode ter malformações, né? É um grande exame para análise das vísceras sólidas da cavidade abdominal e pélvica. A gente tem os exames transretal e transvaginal, que a gente já mencionou anteriormente, os exames transfontanela, que são naqueles prematuros que vai estar lá na UTI, que a gente vai lá ver se tem sangramento ou se tem uma hidrocefalia, tá certo? Raramente a gente faz a nível de consultório. Às vezes aparece uma ou outra criança em que a pediatra está medindo um perímetro cefálico maior do que o esperado, ele vai fazer ultrassom. A maioria das vezes é só uma variação anatômica, né? Os exames de elastografia, que a gente mencionou, e os exames de Doppler, né, que são os exames vasculares. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né, lembrando, né, as coisas principais que a gente tem que saber, né? Então, que a análise das imagens na foto é bastante ruim, por isso é um exame que é chamado operador dependente, né? Depende ali, você vai resolver o teu exame ali na hora, não adianta fazer foto e levar para analisar depois, porque fica muito ruim a análise, né? Tá? O ar é o inimigo que a gente não consegue ver o osso, principalmente a parte mais profunda, até uma superfície óssea, você vê aquela sombra, aquela linha branca ali por cima, né? É o exame ideal nas estruturas superficiais, não é bom para ver tubo digestivo. Então, aqui a gente tem vários exemplos, mostrando o ultrassom transvaginal, a gente consegue ver aqui bem o útero, a cavidade endometrial aqui. Observa que o ultrassom transvaginal, então, a sonda, a pontinha da sonda é aquela que a gente estava vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem essa cabecinha que está aqui. Ela é bem menor, então o campo de visão dela, ele distal, ele é bom, mas proximal ele é bem restrito, tá? Mas a gente pode virar para lá e para cá e acaba conseguindo isso, né? Você tem imagens fantásticas, como a gente vê aqui, ó, um saco embrionário, que você está vendo aqui, ó, o saco gestacional, você vê o embrião aqui, ó, vê a merendeirinha dele aqui, ó, o yolk sac aqui, ó, bem bonitinho, tá? Então, você tem uma resolução espacial muito grande, né? Quanto mais próximo você consegue colocar a sonda, como a gente está vendo aqui na tireoide também, a gente consegue boas informações, tá certo? Então, lesões sólidas, lesões císticas, calcificações, tudo isso a gente consegue ver muito bem na ultrassonografia, tá? A elastografia, então, vai ser esse método que é utilizado, né, como eu mencionei, dependendo da velocidade do som, você vai dizer, basicamente assim, o quão duro é aquele tecido, tá certo? Então, a fibrose hepática, né, antigamente, para o paciente com hepatite C, né, a gente tinha que fazer biópsia para determinar o grau de fibrose dele. Se ele tivesse uma fibrose até grau 1 apenas, a conduta era expectante, né, fibrose grau 2 para cima. Fibrose grau 2 para cima, então esse paciente seria feito o tratamento com interferon e ribavirina, tá? O exame basicamente é o mesmo equipamento de ultrassom, apenas são equipamentos um pouco mais sofisticados, um pouco mais caros, né? E com um software específico para essa análise, não é isso? Tá? E aí a gente vai determinar a velocidade e dizer o grau de fibrose que a gente tem, tá certo? Então vai o 0 lá, o normal, uma fibrose grau 1, né, que isso aqui seria exatamente, por incrível que pareça, o estudo histopatológico, ele bate certinho com o grau de dureza do fígado estimado pela elastografia, né? Então, a gente vai determinar lá os pacientes que vão ser necessários, é muito utilizado para paciente com hepatite C crônica, né? Então, vai determinar aqui se você vai ter que fazer a terapia ou não. Outra coisa que a gente pode fazer com ultrassom são as biópsias, né? Eu já havia mencionado, mas a biópsia transretal, ela é o exame que tem que ser feito com ultrassom transretal, não tem jeito, a gente vai olhar lá onde você vai dirigir a biópsia, levar a agulha até lá e fazer. Tem todo um preparo intestinal, tem que usar antibiótico, tem uma série de coisas, já que é uma área contaminada e você vai estar trabalhando com ela e a agulha vai sair de uma área contaminada e vai chegar até a região glandular ali, tá? A densitometria óssea, basicamente, é esse aparelho, como eu falei, não tem muita coisa para a gente fazer, mas, por exemplo, né, se você medir a densidade aqui nessa vértebra aqui, vai dar um número muito maior do que nessa daqui. Por quê? Porque está tudo comprimido,
as estruturas ósseas estão comprimidas aqui, então esse número vai ser falso, né? Então a gente vai olhar e falar, ah, não, aqui não deve medir, vamos excluir esse número daqui e estudar o resto. Basicamente vai ver se tem desmineralização óssea, você tem os desvios padrões que são aceitáveis, menos que um desvio padrão é o normal, de 1 a 2,5 você já tem uma osteopenia, mais do que isso tem a osteoporose. Essa é a classificação da Organização de Saúde, né? Tá? E acabando, então, a gente tem então os estudos vasculares, sejam arteriais ou venosos, lembrando sempre que os estudos venosos, uma grande maioria das vezes, principalmente membro inferior, a gente vai fazer mesmo com o Doppler, né? Enquanto que os estudos intracranianos, a gente pode usar a ressonância magnética, e os demais a gente deve dar prioridade, né, preferência à tomografia computadorizada, tá? Então está aqui um estudo do Doppler, né, de carótida, mostrando uma área de estenose, aqui um comprometimento significativo, você vai determinar assim. Às vezes, uma vez que a gente determina que existe a patologia da carótida, na eventual presunção de um tratamento colocando stent ou cirúrgico, aí a tomografia computadorizada, a angiotomografia vai estar indicada. Por quê? Porque a gente vai ver toda a extensão da lesão, a parte da carótida interna, às vezes porções que a gente não consegue ver. Além disso, vai ser feito o quê? O estudo do polígono de Willis, porque se você tiver alguma intercorrência do procedimento, alguma coisa, e tiver que ocluir essa carótida aqui, você precisa saber como é que está o polígono lá em cima, se ele é efetivo ou não, né? Porque se ele não for efetivo, você vai fazer com que esse paciente tenha um AVC, né? Então, a física do Doppler, ela funciona de uma maneira bem interessante, assim, bem simples, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai depender da frequência, né, e da proximidade da estrutura que está escutando aquela onda sonora e a direção em que a onda sonora está se propagando. Então, com isso, a gente consegue medir a frequência, né, e a direção da onda. Tá? E assim a gente vai poder fazer e dizer, né, se existe um trombo, se existe alguma outra coisa desse tipo. Tá? E aqui só mostrando, então, os aparelhos de angiotomografia e de angiorressonância, que é basicamente a mesma coisa, tá certo? Não tem muita diferença entre os aparelhos convencionais, apenas softwares que a gente vai determinar. E aqui a gente já tinha visto aquela sala de angiografia, onde você pode fazer a injeção do contraste diretamente na região que você quer estudar, né? E aí bater as radiografias, vários estudos, né? Aí, a vantagem é que aqui você vai acompanhando, né, o fluxo, né, do contraste. Então você pode ver ele passando por toda a região arterial, chegando até a região venosa, você consegue ver isso e filmar isso daí, tá? Mas hoje, como eu disse, né, agora é praticamente quase que um exame apenas para tratamento, né? A flebografia é um exame que também foi muito utilizado no passado e agora com o ecodoppler praticamente ele não é feito mais, quase raríssimas vezes a gente vai fazer. Tá? Uma vez ou outra na presença de algum trombo, alguma coisa, porque por alguma razão o Doppler não deu solução. Basicamente é o quê? É a punção de veia periférica, não é isso? E a injeção de contraste, essa estrutura enquanto o contraste está se movendo na direção proximal. Tá? Aí a gente tem aqui, então, a radiografia feita, né, que você tinha várias varicosidades, alguns pequenos trombos dentro das varizes, né, isso, e que é esse paciente que está aqui. Se você fizer a tomografia computadorizada, você vê a falha de enchimento dentro dentro do vaso, né, tá? Mas o tempo para a flebografia, diferente da arteriografia, da angiotomo arterial, ele fica bem mais complexo, porque o tempo ele varia muito, dependendo do tamanho das varizes, uma série de coisas. Então, é mais fácil a gente fazer a radiografia do que a tomografia computadorizada. Tá? Quase acabando, meninos. Então, finalmente, aqui chegamos na última parte, que é o PAX e o RIS. É isso. O que é PAX? É o Picture Archiving Communication System. Né? Isso é o quê? É a maneira que a gente vai arquivar as imagens e a gente vai ver lá na nossa sala, lá, tá certo? Então, você pode ter várias maneiras. Isso aqui é onde eu trabalho, aquela organização total, caneca,
telefone, microfone, caneta, agenda, telefone, tem o diabo aqui, né? Tá? Então, com 3 monitores, de uma forma que aqui, nessa região aqui, eu vou ter as informações do RIS, né? Que é o quê? É o tipo do exame, quem solicitou o exame, quando foi feito, por que foi feito, todas as informações do exame, do paciente, do médico estarão aqui, né? Enquanto que o exame em si, né, o PAX, a gente vai olhar com ele aqui assim, tá? Ok? Então tá aqui, ó, é isso aqui, né? Então ele é o software que vai fazer é o sistema de arquivamento, né, de comunicação e arquivamento das imagens, não é isso? Ele vai fazer o arquivamento, então, e o compartilhamento dessas imagens para outros lugares. Isso aqui permite que hoje você, por exemplo, está em outro país e pode olhar até um exame que foi feito aqui no Brasil. Não é isso? Se coloca, ele é disponibilizado na internet, não é isso? E você pode ter acesso em qualquer outro lugar do mundo às imagens que foram feitas no equipamento aqui. Tá? Enquanto que o sistema de informação, que é esse que vai estar aqui, é aquele que eu mencionei anteriormente. Ele vai desde a área lá, quando o paciente chega e faz a ficha, né, até depois que o relatório foi feito, o laudo foi feito e volta aqui para também. Né? Então, ele vai ser toda a informação do paciente vai estar aqui no chamado RIS. Né? Tá? Então, só para a gente lembrar, né, a medicina é a ciência das incertezas e a arte das probabilidades. Né? Então, é assim, a gente tem que jogar com algumas chances, a gente vai olhar o que é mais provável, mas poucas vezes a gente deve dizer, ó, isso é assim, com exceção de um osso quebrado, né? Putz, eu acabei de quebrar meu braço aqui, pode dizer, isso aí é um braço quebrado, sim, senhor. Mas se for uma paciente idosa, ele pode ter feito uma fratura até espontânea, porque tinha uma osteoporose, ou pode ter feito uma fratura porque tinha um tumor, não é isso? Então, a gente, diferente, né, da matemática, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vai falar. E sempre deixar uma porta aberta, né? Por isso que vocês vão ver sempre nos relatórios de exames de imagem, alguns serviços já até mudaram, alguns botam, a gente bota impressão diagnóstica, outros botam opinião, sabe? Eles não quer dizer, você não está afirmando, tá? Você faz uma descrição do exame, você hoje coloca assim, né? A gente coloca indicação clínica, tá? Como foi feito o exame, foram feitos cortes axiais, descreve o exame na ressonância, quais foram as sequências, depois você vai fazer uma descrição do que você encontrou, uma lesão hipodensa, arredondada, bem definida, não captante de contraste, localizada no lobo hepático direito, né? Aí, esses achados, depois você bota uma impressão diagnóstica lá embaixo. Ó, esses achados sugerem um cisto simples no lobo hepático direito. Tá certo? Esse é o caminho que a gente usa, né? Tá? Então, quanto mais informação a gente coloca, né, mais chance a gente vai ter de acertar. Tá isso? Então, meninos, é isso. Assim, desculpa ter demorado talvez até um pouco mais, né? E é isso aqui que eu desejo sempre para vocês, né? Muita vontade, muita alegria e que sigam sempre no caminho de vocês aí, né? Então, Obrigada, pergunta. professor. Obrigada pela aula. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma colocação? Está acordado ainda, né? Já dá para fazer. Eu tenho uma pergunta. Hum. Então, professor, primeiro, obrigada pela aula, muito boa. Então, assim, quando a gente solicita a ressonância magnética, vem as duas formas da imagem, T1 e T2, já impressas, ou a gente precisa solicitar em T1 ou T2? Todo exame de imagem, né, sempre é aquilo que eu falei, o mais importante que a gente tem que dizer é o que a gente está procurando, sabe? É isso aí que vai balizar como o exame vai ser realizado. Você não precisa nunca indicar no exame se tem que ser com contraste, se tem que fazer de T1 e T2, de cabeça para baixo, cabeça para cima, de jeito nenhum, sabe? As únicas coisas que a gente tem esse tipo de indicação é principalmente nos exames ortopédicos, articulares, que
como aí você tem uma série de incidências, tá? E dependendo do que o médico está procurando, aí ele vai lá e fala o tipo de incidência que ele quer que faça, né? A incidência para impacto acromioclavicular é um jeito, a incidência para impacto fêmuro-acetabular é um exame feito diferente, sabe? Incidência para prótese fêmuro-acetabular é outra maneira, né? Mas, assim, para os exames de tomografia e ressonância e ultrassom, o mais importante é dizer assim, olha, eu acho que ele deve ter um cálculo, eu acho que ele deve ter um tumor, sabe? Isso é o mais importante, e aonde que está, tá certo? Tá? Não é preciso se preocupar em indicar o uso de contraste ou o tipo de sequência a ser realizada. Entendi, muito obrigada. Professor, Oi. tenho mais uma dúvida. Como que eu faço para diferenciar uma ressonância, uma resso em T1 de uma tomografia, por exemplo, quando eu for apresentar um trabalho ou discutir algum caso agora no internato? Então, isso aí com um pouquinho de tempo, né, para você ver algumas vezes vai ser melhor, porque assim, só para eu descrever fica um pouco ingrato, né? Mas assim, de uma maneira geral, o mais fácil é aqui, ó, deixa eu ver aqui. Se você for no osso, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha como é que é o osso na ressonância, tá vendo? Você tem o tecido gorduroso em volta aqui, aqui você tem a tábua óssea. Então, você, do osso da ressonância, ele nunca é muito visto, assim, não é uma coisa boa, né? Enquanto que na tomografia, você vê o osso super bem, você vê tanto o osso cortical, como você vê a medular óssea aqui, ó, com esse aspecto trabeculado aqui, assim, sabe? Então, talvez o osso seja a coisa principal. Você olha o osso, bota na tua memória como é que é o osso da tomografia, e aí bota na tua memória como é que é um osso de ressonância. Pena que eu só tenho de crânio aqui, né? Só tem de crânio aqui, infelizmente. Mas, sabe, acho que é a maneira mais simples, assim, numa fase inicial, você buscar, né? E a outra coisa, assim, se você tem uma água branca, assim, um tecido gorduroso branco, ele nunca vai ser nunca vai ser uma tomografia. A gordura na tomografia, ela vai ser sempre cinza, tá certo? A gordura na ressonância, ela vai ser sempre branca. Se você olhar isso aqui em volta, tudo branco, é ressonância. Tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Mais alguma dúvida, alguém? Acho que é isso, prof. Tem vários comentários ali elogiando e agradecendo a aula. Então tá bom, meninos. Que bom que deu certo, então. Eu vou gravar a aula, então, né, e fazer em 2 partes, porque ficou um pouco extensa demais, né? E depois eu vou colocar lá no site, eu vou ensinar, acho que muitas já sabem, né? Mas a gente vai fazer um videozinho como é que acessa aquilo ali. E aí eu vou ver se tem alguma outra maneira da gente fazer uma coisa independente, né? Só do Gerádio, sem estar a clínica envolvida. Tá bom? Tá bom, então a gente combina. Obrigada, prof. Boa Então, noite. meninos. Tchau, uma boa noite, então. Tchau, tchau. Tchau.